Cheguei à estação JR Akabane. Vou mostrar um conjunto habitacional nos 23 bairros de Tóquio, onde 60% dos moradores são idosos. Descobri que houve oposição à ferrovia, que fica no conjunto habitacional. Dizem que a rua comercial virou uma rua de lojas fechadas. Ainda há muitas paisagens da era Showa. Estou ansioso para ver. O local da estação Akabane é aqui. Está localizada no bairro Kita, em Tóquio, e logo após atravessar o rio Arakawa, já é a província de Saitama. Ikebukuro fica a cerca de 30 minutos. Então, vamos em direção ao conjunto habitacional Kirigaoka. Akabane é conhecida pelos muitos restaurantes, comércios e pela facilidade de viver lá. Ela ganhou o prêmio principal em 2019 na premiação Cidade Realmente Fácil de Viver. Gosto do visual dessa cidade, não é urbana demais. A cidade é bastante procurada por quem mora sozinho, com muitos apartamentos para solteiros. Andando um pouco, encontrei o campus da Universidade Toyo. Queria ter vivido como universitário em Tóquio. Estou andando conforme o Google Maps e cheguei ao parque. Este é o parque chamado Parque Akabane Ryokudou. Destaco que o piso de azulejos tem tema de trilhos de trem. Originalmente havia trilhos de trem aqui. O conjunto habitacional Kirigaoka se opôs à construção da ferrovia. Isso está relacionado ao passado, então vou explicar melhor depois. Depois de caminhar cerca de 20 minutos a partir da estação Akabane, você chega ao conjunto habitacional Kirigaoka. Há um grande terreno vazio, resultado da demolição do antigo conjunto habitacional devido ao envelhecimento. Os conjuntos habitacionais se estendem para a esquerda e para a direita e para a direita. É uma cena que dificilmente se acredita estar dentro dos 23 bairros de Tóquio, e isso é muito bom. O conjunto habitacional à esquerda é o apartamento Toei Akabane Nishi 5 Chomi, fora da área do Kirigaoka, que apresentarei agora. Só para esclarecer, o lado direito é o Kirigaoka. Kirigaoka Danshi, aliás, é só um apelido. Refere-se coletivamente aos apartamentos Toei, Danshi, Kirigaoka, Kirigaoka 1 Chomi e 2 Chomi. Conjuntos habitacionais. Toei tem problemas de moradia. São moradias destinadas a pessoas de baixa renda, alugadas por um valor muito baixo, e o aluguel é realmente muito barato. Vale lembrar que isso pode mudar conforme a renda e a disposição dos cômodos, mas os aluguéis vão de 17.600 a 66.600 ienes mensais. Estar longe da estação é incômodo, mas o aluguel barato compensa. Dentro do conjunto habitacional, quase não se vê pessoas. Também há pouco movimento de carros, o que deixa o lugar tranquilo. A creche, a escola primária e a escola secundária ficam dentro do conjunto habitacional, tornando o ambiente adequado para criar filhos. Ah, é? Mas quase não vejo crianças aqui. A gravação ocorre numa tarde de semana, no fim da escola, então acho que deveria ter mais crianças aqui. Mesmo assim, esse conjunto é grande demais. O terreno tem 459 hectares, quase 10 vezes o tamanho do Tokyo Dome. Durante as filmagens, parei de andar a pé, aluguei uma bicicleta, comprei um suporte para a câmera e passei a me deslocar assim. Não dá para filmar andando a pé. Passeando pelo conjunto habitacional, vi desde prédios antigos até novos. Há muitos tipos de prédios, é divertido? Conjuntos habitacionais cresceram no país para lidar com o aumento populacional nos anos 1950, durante o rápido crescimento econômico. O conjunto habitacional Kirigaoka começou a ser construído em 1954 para lidar com o crescimento populacional. Originalmente, parecia ser o local onde ficava o antigo depósito de pólvora do Exército Imperial em Akabane. As obras continuaram até 1976 e, acredite, duraram 22 anos. Foram concluídos 5.020 depósitos e 146 edifícios, formando um enorme complexo habitacional. E as obras de reconstrução, que começaram em 1996, ainda estão em andamento até hoje. Assim, há edifícios de diferentes épocas devido ao longo desenvolvimento
E reconstrução. Irresistível para fãs de conjuntos habitacionais. Por causa da reconstrução. Existem muitos imóveis com elevador, mas uma característica marcante é que a maioria dos prédios de até 5 andares não possui elevador. Desde 1970, prédios com mais de 10 andares passaram a ser comuns até em moradias públicas, mas o conjunto habitacional Kirigaoka começou a ser construído antes disso. Alguns prédios estão sendo demolidos e cercados por barricadas. Eu também gosto de comparar o passado e o presente usando o Street View. Com o avanço das reconstruções, é perceptível como a paisagem da cidade mudou. Aqui a demolição terminou e o local está cercado. A torre foi reconstruída. Aikamaku, no conjunto habitacional Kirigaoka, é um prédio alto, o que é incomum aqui. Bem, voltamos à primeira rua. Em seguida, vamos dar uma olhada no centro comercial dentro do conjunto habitacional. No centro comercial da estrada, destacam-se as portas de ferro fechadas. A maioria das lojas estava fechada. Voltei até o Street View de 2009. A maioria das lojas funcionava, mas perdeu força rapidamente nos últimos 15 anos. Se você continuar em frente, as letras da rua comercial central de Kirigaoka têm um ar retrô irresistível. Ainda há algumas lojas na entrada da rua comercial central. Aliás, onde agora está o Torizaburo, que você vê bem na frente, antigamente tinha um Rotomoto. Vamos passar sob a placa agora. Tcharam! Tem tanto comércio aqui que é impressionante. Essa cena é simplesmente irresistível. Hoje, quase não há lugares onde o tempo parou na era Showa. A rua comercial virou uma rua de lojas fechadas, quase sem funcionamento. As portas de ferro ganharam arte em spray. Parece que isso foi feito em 2020 em um programa de televisão chamado Purebato. Foi um projeto especial que deixou as coisas desse jeito. A exposição de arte estava planejada para durar 6 meses, mas ainda está aqui. Não sei o motivo disso. É como se eu estivesse perdido dentro de um filme. Queria que isso durasse para sempre, mas com tantas lojas fechando na cidade, deve ser difícil manter e conseguir dinheiro. É complicado. Só de estar aqui, sem entrar em lojas, já foi tão divertido que fiquei bastante tempo. O início desta rua comercial é mais antigo que o conjunto habitacional. Após a guerra, as pessoas se mudaram para cá e várias lojas apareceram. A rua comercial foi criada no local atual em 1964, junto ao conjunto habitacional. A rua comercial, que testemunhou os altos e baixos deste conjunto habitacional por 60 anos, antigamente era cheia de pessoas e havia muitas lojas funcionando. Então, segundo os moradores antigos, qualquer coisa que você quisesse comprar podia encontrar dentro do próprio conjunto habitacional. Nem precisava sair do conjunto para fazer compras. E não é para menos, pois no auge viviam aqui 5.000 famílias com uma população que ultrapassava 10.000 pessoas. No entanto, em 2020, a população caiu para cerca de 5.000 e o número de famílias para 2.700, ambos cerca da metade do que antes. Atualmente, a taxa de envelhecimento é impressionante. 60%. Para você ter ideia, a taxa de envelhecimento no Japão é de 30%. No distrito de Kita, em Tóquio, é 25% e... Esses são os números. Assim, vemos que esses conjuntos habitacionais se tornaram locais onde os jovens não se mudam. As lojas que atendem os moradores dos conjuntos habitacionais fecham uma após a outra, pois, com a saída dos moradores, restam apenas idosos com baixo poder de compra. Muitos lojistas envelhecem e fecham suas lojas, deixando a rua com vários estabelecimentos fechados. Os conjuntos habitacionais públicos são destinados a pessoas de baixa renda. A pouca capacidade de compra dos moradores pode favorecer o surgimento de ruas com lojas fechadas. A rotatividade de inquilinos é rara e há menos proprietários interessados em abrir lojas. Sem lojas,
a conveniência diminui, afastando moradores do conjunto habitacional e gerando um ciclo vicioso. A partir daqui, a população do conjunto habitacional Kirigaoka diminuiu e a taxa de envelhecimento aumentou consideravelmente. Vou apresentar algumas das principais causas. Primeiro, a oposição à instalação da estação. Área nos 23 bairros de Tóquio, a 20 minutos da estação Akabane. Apesar disso, o conjunto habitacional Kirigaoka fica em local de difícil acesso ao transporte, mas entre 1960 e 1980 houve planos para construir a estação Kirigaoka. O motivo foi a inauguração da linha Namboku do metrô de Tóquio. Assim, previa-se construir uma garagem no lado sul do conjunto habitacional Kirigaoka. Como já disse, parte do conjunto habitacional Kirigaoka era o antigo arsenal de pólvora do exército de Akabane e havia outras instalações militares próximas. Uma linha férrea partia do norte da estação Akabane para transportar materiais às instalações. O antigo local dos trilhos virou um parque linear verde, ligando a estação Akabane ao conjunto habitacional. As lajotas com design de trilhos de trem foram colocadas ali para lembrar o passado. Por que não usar esses trilhos e fazer uma garagem no antigo terreno militar? Até a garagem, construiremos a estação Kirigaoka e outra próxima ao grande conjunto habitacional onde moram muitas pessoas. Porém, moradores ao redor do local planejado para a garagem se opuseram ao projeto. A oposição ocorreu para garantir um local de evacuação em desastres. Também havia preocupações com rebaixamento do solo e deslizamentos. Aqui, mesmo apresentando uma grande proposta de construir a garagem em outro local, também houve movimentos de oposição por parte dos moradores. A Tóquio Metro ignorou a oposição, obteve aval do Conselho do Distrito de Kita e avançou até antes da construção, mas, surpreendentemente, moradores entraram com a ação judicial. No momento em que a ação judicial foi movida, já estava claro que o processo se prolongaria por muito tempo. A Tóquio Metro queria definir rápido o local da garagem e inaugurar a linha sul-norte, mas acabou desistindo da obra. Construíram a garagem em outro local e desistiram da estação Kirigaoka. O que realmente gerava muitas vozes contrárias era só a construção da garagem. Os moradores, ao redor do local planejado para a construção, eram contra, mas os moradores, próximos ao local planejado para a estação Kirigaoka, na verdade, eram a favor. Mesmo no conjunto habitacional, as opiniões se dividiram. A administração promoveu várias reuniões para debater, mas o lado contrário nunca apoiou a construção. Antes, muitos moradores viviam lá e conseguiam fazer todas as compras no próprio conjunto habitacional, então talvez não precisassem tanto do trem. O depósito de trens, proposto no grande plano, seria construído no subsolo, e a parte superior seria destinada a um parque e um grande local de evacuação. Mesmo assim, ainda enfrenta a oposição dos moradores, então é apenas uma proposta por enquanto. A preocupação dos opositores com locais de evacuação e desastres é só uma justificativa aparente. Acredito que existam outros motivos por trás. Naquela época talvez tenha sido bom, mas agora, com certeza, seria melhor ter a estação. É melhor ter a estação, sem dúvida. 20 minutos a pé da estação Akabane é longe demais. Tem ônibus passando, mas continuamos nos 23 bairros de Tóquio. Se fosse uma casa, ainda daria para aceitar, pois estamos nos 23 bairros de Tóquio. Não há muito benefício em morar de propósito em um condomínio longe da estação. Depois, iniciou-se o plano de revitalização do conjunto habitacional Kirioka da Prefeitura de Tóquio. A reconstrução do conjunto habitacional ocorre desde 1996. Estava previsto para terminar em 2020, mas com adiamentos e redução de escala, ainda não foi concluído. A maioria das torres já foi demolida ou está sendo demolida, devendo terminar em até 10 anos. Com a reconstrução, os moradores deixaram o conjunto habitacional. No entanto, reconstruir os antigos conjuntos habitacionais principais traz muitos benefícios, como a possibilidade de instalar elevadores
e tornar os prédios acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida. Pensando no futuro, só vejo vantagens nisso. Então, pessoalmente, acho que deveriam continuar reconstruindo cada vez mais. Além disso, o fato de já existir uma comunidade antiga formada rapidamente não se aplica apenas ao conjunto habitacional Kirigaoka, mas é algo que pode ser dito sobre bairros antigos em geral. Isso gera um ambiente difícil para a integração dos jovens recém-chegados. Na verdade, antigamente em Kirigaoka, os moradores da região viviam no conjunto habitacional por vontade própria. O artigo dizia que a comunidade era unida, cuidando e vigiando as crianças umas das outras. Por causa dessa comunidade forte, quem não participava das atividades locais acabava ficando isolado, e havia muita interferência na vida dos outros. Até os jovens expressam essas opiniões. A comunidade está à beira do colapso pela queda populacional, mas persiste uma imagem negativa dos conjuntos habitacionais. O conjunto habitacional Kirigaoka enfrenta queda populacional e envelhecimento. Acho que o difícil acesso não deve melhorar, mas muitos prédios do conjunto habitacional já foram reconstruídos em relação a anos atrás. As torres construídas no início da abertura da cidade agora estão apenas ao redor da rua comercial. Como a área será reurbanizada, é questão de tempo até essa paisagem sumir. Eu realmente acho que tudo isso será demolido nos próximos anos. Quem gosta da era Showa, aproveite para visitar durante o turismo em Tóquio. Com a transformação da cidade, jovens podem se mudar e torná-la mais ativa. No projeto de reconstrução, modernização e concentração dos edifícios ocorrem simultaneamente. Inevitavelmente sobra terra. Nos terrenos restantes, constroem-se novas instalações e parques são criados. Isso já era esperado, e o ambiente residencial deve seguir melhorando. Como parte dessa construção, está previsto que Iyo construa um amplo complexo comercial de 2 andares nesta vasta base. Acredite, o local terá supermercado, drogaria, restaurantes e lojas de utilidades domésticas, formando um grande complexo comercial. Como o supermercado é longe em algumas áreas, isso será muito prático. A presença ou ausência de estabelecimentos onde você pode comprar itens essenciais para o dia a dia é algo muito importante na hora de escolher onde morar, não é mesmo? Poucos lugares, como a Senri New Town, em Osaka, atraíram jovens com grandes projetos de reconstrução. Como há poucos casos de sucesso no país, espero que o conjunto habitacional Kirigaoka seja um exemplo pioneiro. Acho que a questão é como superar o problema do difícil acesso. As reconstruções avançam, há planos para abrir comércios e já existem escolas. Por isso, considero o local bom para criar filhos. Exceto pelo acesso, gostei do restante. Então, é isso para o vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo.